iniciar, né? Primeiramente, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos fazer uma oração, porque toda vez que a gente vamos falar acerca de Deus, a gente esquece um pouco da gente, assim, sabe? Porque, de fato, a gente se anula para ouvir o que Deus tem para falar. Eu sempre costumo dizer que todas as vezes que a gente relacionamento com Deus, quando o homem ele quer falar com Deus, ele ora. Quando ele quer ouvir Deus falar, então ele lê a Bíblia e o Senhor fala com ele. Ainda que o homem fale assim, mas quem escreveu a Bíblia não foi homem. Sim, mas no cano sagrado, que são a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, né? Então, por isso que esse momento, todas as vezes que vocês têm por um hábito, eu vou me separar meu dia, isso vai ser por resto da vida de vocês. Eu vou separar, uns minutos para mim ter um relacionamento com Deus, sabe? Sim. E esse momento é o momento onde você inicia com uma oração, né? Porque você de fato vai abrir o seu coração para ouvir. Sim. O que é que Deus tem para falar conosco, não é verdade? E quando nós tomamos essa liberdade, Deus ele faz nos trazer um entendimento diferente, para que possamos, né, não só entender, mas viver o que é que Deus ele tem para nossas vidas, amém? Então oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Deus, eu quero colocar, Senhor meu Deus, a vida, Senhor, de cada um, Senhor meu Deus, nesta manhã. Sim, Pai, do Bruno, Senhor meu Deus, do Éder, Pai, eu quero colocar, Senhor, a vida, Senhor meu Deus, Senhor Jesus querido, de cada um, Senhor, segundo o seu plano. Deus, eu também quero colocar a vida, Senhor, do pastor Maurício, pastor Camitano e todos aqueles que estão na liderança desta casa, Senhor, que o Senhor venha alcançar. Senhor, não para a nossa glória, mas é que, de fato, a gente pede para que o Senhor venha dar um entendimento, para que o Senhor venha dar sabedoria, para que o Senhor venha ajudar, Senhor, cada um. Porque sabemos, meu Deus, que de nós nada temos, mas o Senhor é aquele que nos faz e nos fortalece, para que possamos viver, Senhor, a plenitude, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E na data chamada hoje, nós pedimos a Ti, Deus, nós abrimos, meu Deus, esse devocional. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua sabedoria, Pai, em cada entendimento, Senhor, para que possa, Senhor, ser como uma semente no nosso coração que é como uma terra, e que possa cair, Senhor, uma terra boa, produzir, Senhor, possa brotar, e a brotar, Senhor, dar bons frutos, meu Deus, ao longo dos anos, ao longo do tempo. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Sim, sabe que hoje, eu sei que para mim está antecedendo assim, um dia antes do amanhã é um dia que eu faço um batismo, a batismo na manhã é um dia que eu faço um ceia, né? Amanhã é um dia que a gente vai participar da ceia, né? E essa semana eu vim pensando muito em algo assim, né? E hoje eu ainda não tinha feito assim, sabe, um devocional assim particular, né? E aí eu vim pelo caminho assim, confabulando, falando com Deus, e Deus colocou no meu coração o livro de Evangelho de São João, né? Evangelho de São João, que é um dos livros que faz parte dos sinóticos, né? Do Novo Testamento, né? E na verdade é do evangelista, evangelista João, glória a Deus, que na verdade o Evangelho é de Jesus, mas quem escreveu João, né? Evangelho São João 2, todos conhecem essa história. Quem é que não conhece essa história? João 2? Quem é que não conhece essa história? Não é verdade? Quem é que não conhece essa história? Da água e vinho, né? Quem é? Todos conhecem essa história, mas existe uma revelação tão profunda nessa mensagem. Quando você para imaginar, você vê que foi algo assim divino. É o quarto livro do Novo Testamento.
Mateus, Marcos, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Lucas e Evangelho de São João, que é o quarto novo do Novo Testamento. E depois de Lucas. Isso. Ajuda ele lá. Mais Que final. ele vai. Isso, que você vai acompanhar. João 2. Evangelho de São João 2. Evangelho de São João 2. Um livro antes de Atos. Eu sempre costumo dizer. Sempre costumo dizer os livros para memorizar. Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de São João. Se você vê Atos dos Apóstolos, mesmo você já passou, volta que você... Mas para memorizar aonde está escrito, onde está, dar referência, né? Então, quando a gente lê esse texto, você vê que eu vinha pensando assim comigo, assim, que esse texto é um texto assim que todos aqueles que fazem, que ele tem por ser cristão, e eu não falo assim só dos evangélicos, eu estou falando cristão mesmo, católico, aqueles que eles reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador, sabe? Certo. Todos. Ele conhece essa história, a história do primeiro milagre, não é? É que na verdade ficou um grande testemunho. Então vamos ler lá, diz assim, tem um título, né? As bodas em Caná da Galileia e as águas feitas em vinho. Olha só que tremendo. E ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia. E ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a boda. E faltando-lhe o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5 diz assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada um cabia 2 a 3 medidas, ou 3 metretas, ou 3... É uma porção, não é verdade? Sim, que é um... metretas é uma porção. Ali na verdade era um recipiente que Tinha a medição deles, né? em alguns lugares era maior, em alguns lugares é menor, mas tinha aquela mesma função, né? E disse-lhe Jesus: enchei d'águas essas talhas, e encheram até em cima. Versículo 8 disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. Mestre-sala, essa palavra mestre-sala, ela se refere ao organizador da festa. Se vocês for ver ou buscar, você vai ver que o mestre-sala na Bíblia é um organizador, o camarada que... Mestre-sala, mestre da sala, né? Que apresenta. Isso, é aquele cara que ele sabe de todos os detalhes da festa, né? Tipo, sabe quando você contrata uma pessoa para ela falar assim, organizar o casamento. Isso, organiza meu isso. casamento. Então ele sabe de tudo. Quanto que tem no armazém, quanto que tem isso. É para quanto? Para 100 pessoas, 200 pessoas, então precisa de tanto canapés, precisa de tantos salgadinhos, precisa de tanto bebida para tanto, porque para tanto seja esse camarada que faz esse tipo de coisa. O cara, inclusive, esse daqui tinha um QI a mais. Ele tinha um conhecimento profundo em festa judaica. Ele sabia o que era a função da festa judaica. Ele sabia como é que funcionava. E é por isso que a Bíblia diz aqui, olha só, vocês vão entender. Logo o mestre-sala, provando a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, bem que sabendo que os serventes tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo, na verdade o nubente lá, o responsável do casamento, o dono da boca, como diz o outro, não é verdade? E disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho, ou o bom vinho, quando tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho? Versículo 11, Jesus principiou, ou começou, startou, assim os sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, a sua mãe, os seus irmãos e os discípulos ficaram ali por muitos dias. Escuta, esse texto é um texto assim, sabe, que
ele nos faz entender que aconteceu ali no meio de uma festa, né? Jesus ainda não tinha se revelado de uma forma tão ampla, e ali então ele startou, foi o primeiro milagre de Jesus, foi o milagre pegando a água e fazendo virar o vinho, não é? E quando nós pegamos uma mensagem como essa, nós já pensamos na nossa vida, né? Hoje eu vim assim pelo meio do caminho pensando que amanhã é dia de ceia. E o dia de ceia a gente tem porque esse é o dia que a gente renova nossas alianças com Deus. É o dia que o próprio Cristo diz, né? Fazer isso em memória de mim. E aquele ato de beber, né? Aquele simbolizando o sangue de Cristo. Ele disse, essa é a nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. E hoje pelo caminho eu fiquei pensando no que o que Deus ele promove para o homem para todos os dias nós transformar. Mas existe uma transformação dentro da gente, sabe? E a gente levanta assim um dia às vezes cheio de ideia, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes ontem, no dia passado aí, às vezes a gente estava assim, eu vou fazer tal coisa, de repente você achou algo melhor e você então, dá uma luz, você fala, não, vou fazer isso aqui vai ser legal. E muda a história do homem. O homem e quando nós pedimos para Deus, para Jesus, a gente entende que as mãos do Senhor, ele nos dá aquela força, nos ilumina, nos dá aquela sabedoria para nós caminhar. Então, quando nós olhamos essa palavra, Jesus ele chegou ali, ele foi convidado para aquela boda, para aquele casamento. Jesus ele foi convidado. E Jesus sendo convidado para aquela festa, né, eu vejo assim, fazendo uma exegese dessa palavra. A gente para imaginar nossas vidas, que aquele homem era um dia assim especial, um dia um dia que ia mudar a vida daquele casal, um dia que ele ia iniciar uma nova jornada, não é verdade? Um dia que ele fez algo assim que às vezes passa desapercebido no nosso dia a dia, que é convidar Jesus para a nossa festa. Não é verdade? Convidar Jesus para o nosso dia a dia. Convidar Jesus para fazer parte dos nossos negócios, das boas coisas. Não só simplesmente lembrar de Jesus na hora ruim. Tô precisando, não tenho dinheiro. Jesus me ajuda. Sabe, porque a gente lembra mais. Isso é do ser humano. Ele lembrar mais de Jesus, de Deus, quando ele está precisando. Não na hora do banquete falar assim, poxa Deus, eu quero convidar o Senhor para fazer parte desse banquete, desse dia para eu chamado hoje para ser especial para a minha vida. Não é verdade? Esse dia para ser algo assim glorioso. E esses nubentes então tiveram a ideia, vamos convidar Jesus, não é? Vamos convidar Jesus, Maria e Jesus. E eu fico pensando que naquela época, óbvio, né? Que não é igual aos dias de hoje, que a gente vai lá e faz o cartazinho, né, de casamento. Entregar, e papai manda. Não, naquela época fazia até uns dias desses atrás, se fazia o convite, na verdade, e ali escrever. Geralmente colocava o nome dos pais, né, ou da mãe, né? Da mãe lá da família lá, colocava lá, por exemplo, aqui, Maria e família. E Jesus, ele acabou sendo convidado nessa daí. Eu fico pensando que deveria ter chegado um convite como esse lá na casa de Maria lá, Jesus está convidado também, olha, o convite está aqui. Não, mas não veio um convite especial, não. É para toda a casa. Eu tenho certeza que se eu trazer esse convite, porque é assim, né? Antigamente era assim, eu não vou mandar um convite para cada um daquela casa. A casa toda manda estar convidada, não é verdade? E é por isso que quem estava lá na casa de Jesus? Jesus e os discípulos, né? Que não eram muitos, mas estavam lá com eles, não é verdade? E ali a Bíblia diz assim que eles foram, né, naquela festa, né, foram convidados. E quando você começa a fazer uma exegese dessa palavra, você para imaginar que todas as vezes que você convida Jesus para um propósito, ele nunca vai furar.
ele nunca vai furar, meu amado, nunca. Quando você convida Deus por um propósito na tua vida, Ele jamais vai furar. Sabe, para o bom ou para o ruim, todos os projetos, Deus, existe um projeto que está aqui, existe uma ação que está aqui, existe algo que está aqui, existe um propósito que está aqui, e eu quero convidar você para fazer parte disso, sabe? Nem que for para instalar, você está entendendo? Porque na verdade a gente nunca sabe dos imprevistos, imprevisto pode acontecer, não é verdade? Então é real nesse assunto que você já imaginou, você, às vezes nós não paramos para imaginar num trem desse, nós estamos lá numa situação, ou então, vou falar aqui dessa festa do casamento, e jamais eu convido, não no corpo presente como era naquela época, mas nos dias de hoje, nos chamar, Jesus, vem fazer parte disso, antes de começar a realizar, vem fazer parte, e de repente eu não lembro, nem de agradecer, você está entendendo? E de repente surgiu um imprevisto, por quem eu vou chamar? Aí você lembra, né? Você está entendendo? Né? E isso é relacionamento com Deus. O homem, quando ele tem um relacionamento com Deus, primeiramente ele fala, não, peraí, não, existe uma reverência, e Ele é o meu Deus, e Ele precisa fazer presente. Deus, olha, eu não sei o que vai acontecer, se vai correr tudo bem, eu espero que eu preparei tudo, o mestre Sala ajeitou as coisas, eu passei lá para revisionar, tá tudo ok, tá tudo pronto para startar, começar, mas eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor esteja lá para me ajudar, para acalmar meus nervos, para estar comigo, você está entendendo? E você sabe que nos dias de hoje não é diferente isso, sabe? A gente levantar o dia de manhã e falar assim, Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos proporcionou, pela direção que o Senhor nos deu, mas eu preciso que o Senhor venha fazer parte desse dia hoje, sabe? Sabe, e isso nada mais é você reconhecer que Ele é o seu Deus, que Ele é o nosso Deus. E o imprevisto acontece e aconteceu. Eu fico pensando que quando Jesus chegou lá, naquela festa, é bem verdade que quando você vai discorrer a festa, você vai ver que você vai ler nos detalhes ali em Caná da Galileia. Jesus chegou e eu acredito que o lugar VIP dele estava preparado lá. Aquela mesa, ninguém senta ali, aquela ali é Jesus e a família dele ali, ó. Porque, amigo, quando a gente, você já parou para imaginar que numa festa você convida quem é seu amigo, os mais chegados, você começa a fazer aquela lista enorme, vou chamar fulano, é muita gente, aí você começa a tirar, não é verdade? Você começa a tirar, você só deixa os selects, não é verdade? E você fica naquela expectativa de ele chegar, porque de fato está na tua lista, você fala assim, será que fulano não vai chegar? Será que fulano não vai chegar? Aquele lugar eu já reservei, não é verdade? E Jesus chegou. E a Bíblia diz que Jesus chegou, e eu fico pensando, a Bíblia não diz isso, mas eu fico pensando que ele reservou um bom lugar para Jesus lá, e começou a rolar a festa, e de repente, sabe como que mulher é, né? Mulher já chega, já situa da situação, já quer dar aquele ajudar, e a Bíblia diz que tinha uns serventes lá, e ela se ligou que estava acabando alguma coisa, o vinho daquela festa. E tão interessante que ela fez, ela correu lá em Jesus e falou, Jesus, ela sabia quem era ela. Ela sabia desde lá do ventre, né? O próprio anjo, né? Lá no capítulo 1 de Mateus 1:20, quando um anjo apareceu lá, falou com ela, mas depois no 20 deixou preocupado o marido, né, o futuro marido, que era noivo dela, dizendo assim, olha, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo. Ela sabia quem ele era e que o dia estava chegando de ele se revelar, de que ela sabia quem era ele. Ela sabia quem era Jesus, o que ele podia se fazer. É bem verdade que se você for ver a história de Jesus, como Maria, ela não só sabia, né, porque o próprio anjo avisou ela, como ela já
tinha visto quando ele era pequeno lá, surpreendendo os sábios lá diante lá no templo, né? Ele mesmo novinho já sabia de tudo e eles todos impressionados com ele. E ali, aquele momento, ela foi no coração dela, falou: Jesus, acabou o vinho, Jesus. Tipo, para ele tomar uma atitude, Jesus foi pedir. Imaginou que ele já pudesse fazer alguma coisa. Né? Exatamente. Mas tão interessante o que chama-nos a atenção aí, que Jesus olhou para Maria e disse assim: Maria, ainda não é chegada a minha hora. Sabe que às vezes isso acontece conosco também. Quando o homem e a mulher, ele chega nos pés: Deus, eu preciso disso agora, Deus, eu estou precisando, o negócio está apertado no meu coração, eu preciso de resolver, e de repente Deus não resolve. Não chegou a hora ainda de resolver. Porque o tempo de Deus não é o nosso. A hora de Deus não é a nossa. O tempo de Deus é o tempo Kairos, né? Não é o mesmo tempo nosso. Como diz lá no livro de Eclesiastes 3, a tudo existe um tempo. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo para todas as coisas. E às vezes nós falamos assim: não, eu preciso. Aí o homem, ele decepciona com Deus, porque Deus, ele não fez no tempo dele. Ele quer no tempo dele, não chega, ele acha que foi Deus que sabe, fez. Deus, ele é tão sublime que quando você começa a imaginar o que é que Deus, ele pensa, se eu der agora para ele, nesse momento, ele pode perder a bênção, pode perder o milagre. Eu preciso de... Você sabe que eu entendi que ao longo dos anos, eu entendi que o Senhor, Deus, todos os dias ele nos ensina. Todos os dias Deus ensina, ele nos dá um grande ensinamento. E quando nós estamos passando por uma grande luta aqui para nós precisamos ser agora para resolver. Eu quero agora, eu preciso de agora. E de repente você pede para Deus e você até coloca a data e hora para Deus resolver. Não acontece. Amanhã... Deus, eu preciso agora, até o meio-dia. E de repente não acontece, eu fico frustrado. Sabe? Eu fico pensando que Deus, ele às vezes até permite nós assim, sabe? Para nós saber que o tempo de Deus não é o nosso. Nunca. Sabe? Nunca o tempo de Deus é nosso. Às vezes o Senhor pode surpreender, porque nós achamos que vai chegar amanhã e chega hoje. Você está entendendo? Às vezes você está aguardando, não, semana que vem o Senhor chega essa semana. Você está entendendo? Porque Deus, ele é sublime. E nesse momento o Senhor, ele aproveita para trabalhar com o quê? Com o nosso coração, com o nosso eu, com a nossa fé. Não é verdade? De nós chegar aos pés do Senhor. Você sabe que todas as vezes que eu fico pensando que o homem, ele passou por luta, se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que em muitos momentos o povo de Israel procurava Deus em que hora? Quando estava precisando. Sabe? Porque quando estava na boa, ele esquecia de Deus, fazia até outros deuses. Pois é, bezerro de ouro. Fazia outros deuses, porque não estava precisando mais dele. Você está entendendo? E quando então o negócio estava feio mesmo, complicado, falou assim, não tem jeito. Aí ele se lembrava, pô, como é que eu buscava Deus? Aí ia chorar nos pés de quem resolvia. Não é verdade? Ele ia, né? E eu fico vendo que Maria, a Bíblia não traz essa expressão, mas eu fico pensando que Maria, pensando assim, pelo amor de Deus, Jesus, é um casamento, é algo histórico, é algo que pode marcar, deixar frustrado, você precisa fazer alguma coisa. E ele disse, mulher. Na verdade ele podia dizer, mano, calma aí, né? Mas você vê que tão soberano que ele não estava na qualidade de homem, mas de próprio Deus, disse assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Você sabe que às vezes eu estou pensando que o ser humano pensa que o milagre, quando a gente pede algo para Deus, é como se fosse sabe aqueles pacotes de pipoca que ele já tem o tempo certinho, né? Micro-ondas? Que você coloca no micro-ondas, já tem temperado, aí você coloca lá dentro lá e digita lá, 3 minutos. Aí tá, de repente você já fica naquela expectativa, você começa a sentir o cheiro e começa, e plá, começa a estourar, e os 3 minutos você abriu, pronto. Tá feito.
E às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Sabe? Deus pode fazer dessa forma? Pode. Mas não funciona dessa forma. Você está entendendo? E era isso que Maria queria. Era isso que Maria queria. Maria estava como nós lá. Jesus, acabou o vinho, Jesus, e aí? Jesus estava lá, e a Bíblia não fala quantas horas ele demorou para chegar a hora dele. Ele falou, Maria, ainda não é chegada a minha hora, mas Maria tomou uma atitude. Sabe o que ela fez? Ela foi atrás dos serventes. E falou para eles assim, olha, vem cá, tá vendo Jesus ali? Fazei tudo o que ele disser. Sabe o que ela estava dizendo para eles ali, orientando eles? Esteja pronto para servir, esteja pronto para fazer, porque mais cedo ou mais tarde você vai viver o extraordinário de Deus. Amém. Esteja preparado. Ai, não chegou a minha hora, mas eu vou me preparar para chegar esta hora. Não é um momento de que aconteceu, mas eu vou me preparar para que eu venha viver este milagre. E a Bíblia diz que essa hora chegou. Essa hora chegou que Jesus, ele então se levantou e deu ordem. Olha, enchei d'água essas talhas. Sabe, eu não sei quantos momentos, quantas horas demorou, se foi horas ou se foi dias, porque um casamento, dias, pastor, um casamento de um judeu começa no anoitecer de uma sexta-feira e termina no anoitecer da outra sexta-feira, a festa era boa. Eita, você já imaginou, você dorme, acorda e a festona comendo, você dorme, acorda e a festona comendo, sabe? E quando nós paramos para imaginar que Jesus, ele não esperou um caos aumentar. Ele esperou o tempo dele. Ele não esperou o caos acontecer. Ele esperou o tempo dele. E aí é onde o homem, ele perde a bênção. Sabe que o homem, ele é pego pelo tempo. O homem, ele é pego pelo tempo. Sabe por quê? O ser humano, ele perde a bênção por ele não esperar o tempo de Deus, porque ele querer controlar o tempo dele, querer que Deus, ele entra no tempo dele, quando o Senhor, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus da mesma forma, sabe? Se eu sem Jesus, ele vai continuar sendo Jesus, e eu com ele é Jesus. Então, meu amado, eu tenho que simplesmente, sabe que eu fico pensando assim, todas as vezes que eu peço algo para Deus, eu fico pensando assim que nós somos filhos, não somos? Somos filhos. É bem verdade que Jesus chamou alguns de amigos, né? Mas nós somos filhos de Cristo, nós somos filhos do Senhor. E eu fico pensando, um pai e uma mãe, quando uma mãe chega assim, eu lembro assim na época da adolescência, né, que você pedia alguma coisa pro pai, ô pai, eu tô precisando disso, ô mãe, eu tô precisando, não, agora não. Mas você ficava até chateado, poxa, eu podia fazer agora, né, podia ser agora, não é verdade? Podia acontecer agora. Mas o pai, olha só, o pai terreno, né, o pai e a mãe falam assim, eu sei a hora que eu vou ter para poder pagar. Não, eu vou te dar. Mas não é agora. Você está entendendo? Ele até faz uma promessa. Eu vou te dar. Ou então, se ele vê que não há necessidade, você não precisa disso. Você está entendendo? E tem hora que nós com Deus, nós temos que entender isso, que muitas vezes o Senhor, ele está falando para nós, meu filho, segura a onda, meu filho. Não é agora, não. Espera mais um pouco aí que você vai viver um milagre. E era isso que Jesus estava dizendo para Maria. E chegou um momento que Jesus ele se levantou. E quando ele se levantou, Maria já tinha tomado uma atitude. E aqueles homens, eles estavam prontos para fazer o que Jesus iria ordenar. E sabe que é aí onde o homem ele erra. Aí é onde o homem ele erra, porque ele acha que Deus ele não fez no momento, ele não se prepara, sabe? Ele não se prepara para
para aquele, sabe que Deus ele conhece. Por exemplo, um homem ele vai passar por uma entrevista, vou dar um exemplo aqui. Quando ele vai passar por uma entrevista, ele pede para Deus, eu preciso desse emprego, e de repente começa a demorar. Assim, meu Deus, por que está demorando tanto? Porque você não está se preparando. Será que se você tivesse preparado, Deus falou, não, pô, ele está preparado, está bonzinho, se ele for, ele não vai envergonhar, deixa eu liberar essa porta que ele vai entrar lá, e vai abrir, e vai acontecer, ele vai viver o extraordinário. Você está entendendo? Era isso que Maria ela queria. Fazei tudo quanto ele disser. Ela estava dizendo para eles, se liga, fica preparado, fica atento, fica pronto, sabe? Ele se movimenta, não é verdade? Fica pronto ali para na hora, sem nenhum desânimo, porque certamente, mais cedo ou mais tarde, esse momento vai chegar e você vai estar preparado para isso. E esse momento chegou. Jesus ele foi lá até onde estavam as talhas, né? E falou, encher essas talhas de água. É bem verdade, lavaram lá, prepararam, encheram aquelas talhas. E é bem verdade que dá uma grande mensagem às talhas, assim, dos talhas lá, né? Mas hoje o tema o entendimento não é sobre as talhas. E ali encheram e Jesus deu uma ordem. Jesus falou assim, num momento como esse, alguém que possa estar na plena condição de provar. E outra, alguém que está organizando. Ele já sabe que acabou. Ele já sabe que não tem mais. Ele já sabe que estourou o limite. Ele já sabe que o melhor acabou. A Bíblia diz que acabou o vinho. E o vinho, é bem verdade que na Bíblia o vinho ele representa a alegria. Ele representa a alegria, acabou algo ali. E ali, Jesus, ele mandou chamar o mestre Sala. E a Bíblia diz que quando ele provou, ele ficou encantado. Porque aquele homem já tinha provado o que era de melhor. Você já pensou quantas festas esse homem já não fez? Já pensou para ele tá ali, ele já tinha experiência, ele já estava em festa de gente que era muito mais rico. Gente da elite. Talvez ele já tinha provado coisas assim, dos melhores, e ele falou assim, não é possível. Como é? E a tradição diz que o melhor tem que ser servido no início, que é aquele, sabe, para molhar o bico, e depois o inferior, depois de então bebido, então inferior, e ele guardou o melhor até agora. Sabe, eu fico pensando também que esse homem também falou assim, não é possível, eu preciso conversar com o esposo, porque ele não seguiu a minha ordem, ele não seguiu aquilo que eu tinha determinado, ele fez tudo errado aqui, mas ele não percebeu que tinha alguém ali quebrando o protocolo, quebrando o caminho, quebrando aquele planejamento que tinha feito, de que o homem planejou por uma semana, mas acabou pelo meio do caminho. Né? Eu acho que veio muito mais gente que estava precisando, que tinha contado, e de repente acabou ali. E Jesus estava no momento certo e na hora certa. Não estava na hora que Maria queria, não estava na hora que muitos o queriam, sabe? Ele estava na hora certa. Sabe de uma coisa tão interessante que você fica pensando, nossa, logo agora que eu estou precisando, Deus não está aqui, Ele está. Acontece que Ele não fez porque não chegou a minha hora. Não chegou a tua hora, sabe? E quando Jesus, então, aquele homem provou a água, ele ficou falando assim, meu Deus do céu, e ali, se você for ver o texto no versículo 11, diz assim, Evangelho de São João 2:11 diz assim, Jesus principiou assim uns sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Sabe, às vezes quando eu vinha assim meditando pelo caminho assim, essa passagem assim, pensando no amanhã, eu fico pensando assim, Deus, eu já vi milagre, eu já vi muitos milagres, mas quando eu vejo esta palavra aqui, eu fico pensando de que nós hoje, eu nem sabia que ia compartilhar com vocês hoje aqui, que nós hoje
Não precisamos de ver milagre, mas viver o milagre. E Jesus aqui, principiou, startou, começou. Como ele iniciou esse milagre? Como nós deixar o Senhor startar o milagre sobre a nossa vida? De nós não ver, mas viver o milagre de Deus. Primeiro, vai a lição. Convidar Jesus. Segundo, esperar o tempo dele. Terceiro, fazer o que ele mandar, ou o que ele ordenar. Sabe, eu vou nesse terceiro, eu penso assim, no livro de Salmo 23, versículo 1, é um salmo assim, muito conhecido, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E quando nós pegamos nessa palavra, fica pensando, meu Deus, por que tem hora que falta? Por que tem hora que não acontece o que está dizendo ali? Porque primeiro nós temos que reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, então nós somos servos. Se nós somos servos, nós somos obedientes. Se nós somos obedientes ao Senhor, então, Ele não vai deixar nada faltar. E aqui, em terceiro lugar, fazei tudo quanto Ele disser. Isso significa obediência, meu amado. Sabe? Se Ele mandou esperar, eu vou esperar, vou obedecer. Se Ele falou comigo no meu coração que eu devo fazer, agir, eu vou agir. Se Ele falou que eu vou ter que lavar, veja, tão interessante que talvez aqueles homens falem assim: esse homem nem é o mestre de sala, está dando ordem aqui na sala, porque ninguém conhecia Jesus ali. Né? Você fica pensando, mas Maria deu a dica, é Jesus fazer tudo quanto Ele mandar. E aí, aqueles homens, né, viu que Ele mandou lavar, eles foram lá e lavaram. Encher d'água, eles encheram. Aí Jesus deu mais uma ordem: leva para o mestre sala, serve a eles. Sabe que às vezes tem hora que nós estamos precisando de obedecer, fazer o que Deus Ele manda. Porque veja de que, poxa, mas Ele já mandou lavar. Ele usou a boca de Maria, mandando eu aguardar, fazer o que Ele manda. E eu já fiz, mas agora Ele mandou encher de novo. Ele deu outra ordem, eu ainda não vi o milagre. É isso que muitas vezes nós paramos para imaginar. Nós achamos que Deus está dando muita ordem. E nós, eu já fiz, Deus mandou eu fazer essa campanha, eu já fiz. Deus já mandou fazer esse jejum, eu já fiz. Deus mandou fazer esse propósito, e eu não vi ainda o milagre. Será que não falta mais alguma coisa para você fazer? Que já chegou a hora? Será que não só falta, você já fez tudo? Você já lavou a talha, você já encheu de água, só falta você servir o mestre sala? Será que não falta só aquele finalet, né? A cereja lá do bolo? Será que não falta aquele detalhezinho? O toque final. E aí, às vezes, aonde o homem, ele perde a bênção. Você sabe que num texto como esse, ele nos faz entender de que o homem, ele também tem que ser resiliente. Não é verdade? Tem que ser resiliente para ele viver a plenitude de Deus. E naquele momento, então, em quarto lugar, primeiro você convida o Senhor. Segundo, você espera o tempo dele. Terceiro, você vai fazer o que ele manda. Em quarto lugar, você vai servir. Em quinto, você vai provar o melhor que o Senhor ele fez, que ele não faz nada pela metade, mal feito. Ele faz o melhor. Ele faz para nos surpreender. Ele faz para a gente parar para pensar assim de que pode ser o melhor. Você está entendendo? E muitas vezes nós na vida é assim também. O homem, primeiro em tudo, no trabalho dele, no dia a dia, nas ações dele, no ato dele, o homem, para ele principiar, porque aqui, principiou os sinais na Galileia e manifestou a sua glória. O Senhor, ele vai principiar os sinais, ele vai dar o sinal dele. E sabe, e o maior, quando nós não cortamos atalhos, nós fazemos conforme a palavra do Senhor,
o homem vai deixar Deus manifestar a glória dele sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Foi isso que aconteceu naquele casamento, diante de muita gente. Todo mundo provou, tão sobrenatural, que o milagre foi feito para aqueles nubentes, mas tão sobrenatural, tirando a aflição do coração deles. Talvez eles poderiam até falar assim: não, eu não quero nem beber, eu quero que meus convidados bebam. Na verdade, eu não quero nem participar, mas eu queria tirar essa aflição do meu coração, você está entendendo? E não só ele, o mestre estava preocupado também, porque ele planejou errado, e talvez ele ia ter um desconto no salário dele ali, porque ele não fez o trabalho dele correto. Você está entendendo? Você percebe as consequências que o próprio Jesus, ele consertou tudo ali. Você está entendendo? Porque houve uma direção. Porque Jesus foi convidado por quê? Pelos nubentes. Talvez os noivos veio saber do milagre quando o mestre Sala chama o noivo, chama o esposo aqui, para dar uma puxada de orelha nele, dizendo assim: todo mundo põe o primeiro vinho, você deixou o último para agora. E quem sabe o noivo falou assim: meu amigo, o importante é que tem um vinho. É verdade. O importante é que Jesus está na festa. E que se ele não tivesse aqui, não ia ter nem vinho. Não ia ter nem vinho. E todo mundo acabou a festa. Já pensou? Ia quebrar um protocolo das festas. Ia quebrar um protocolo judaico. Uma forma de celebração. Ia quebrar uma celebração pela metade. Então, eu nesse devocional de hoje, eu fico pensando de que hoje o Senhor simplesmente ele só quer que nós, primeiro, convidamos Ele. Segundo, esperando o tempo dEle. Terceiro, nós fazemos o que Ele manda. Em quarto lugar, nós servimos, sabe? Nós fazemos a nossa parte. Em quinto lugar, nós vamos provar dos sinais e da manifestação da glória dEle sobre a nossa vida. Pastor, para que essa mensagem? Para que esse devocional? Para tudo na nossa vida. O nosso espiritual, para o nosso material, para o nosso sentimental, tudo a gente precisa, tudo a gente envolve Jesus, tanto no nosso dia a dia, tanto no nosso afazer, sabe? Eu fico vendo assim que até no fazer da comida ali, né? Sabe, você fazendo com amor, com carinho, pô, vai dar certo, Jesus me ajuda aqui para dar tudo certinho, né? Até não fazer ali para ter um tempero diferente, na verdade, tudo na nossa vida, nós pedimos para o Senhor e tudo tem um tempo, tudo tem uma hora para a gente ver o milagre da parte de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus, vamos colocar nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós queremos agradecer, Senhor, por esse devocional, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, todo o entendimento para nós colocarmos em prática, Pai, aquilo que o Senhor, meu Deus, nos traz, meu Deus, como uma grande revelação para a data de hoje. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento, Pai, para viver a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Pai, que não seja eu, Senhor, mas o Senhor agindo, Pai, na vida, meu Deus, de cada um, Senhor, nesta manhã, Pai. Deus, Pai, eu sei, Senhor, que a Tua palavra diz, meu Deus, no livro de Salmos 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, porque o Senhor realiza desejo no nosso coração. Mas também sei, Pai, que o profeta Isaías, lá o messiânico, o Senhor, filho de Amós, dizia em Isaías 41, versículo 13, eis que tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo a caminhar, ajudo a entender, ajudo a vencer os propósitos que o Senhor tem para nós nesta terra. Pai, e na data chamada hoje, Pai, eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, fortalece a minha vida, fortalece a vida, Senhor, de cada um que estão aqui presente, os que estão lá na Pavo, Pai, os pastores, meu Deus, pastor Camitânia, pastor Maurício, pastor Júnior, Pai, Senhor, meu Deus, o Éder, Pai, o Bruno, todos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, sem exceção de cada um, Pai, Senhor, tantos que estão nos sítios, que estão aqui, Pai,
Deus, queremos, meu Deus, que um dia chamado hoje, Senhor, possa ser chamado de história, para que no dia de amanhã, Deus, possamos testemunhar, Senhor, como, Senhor, meu Deus, João, Senhor, o evangelista, meu Deus, escreveu, Pai, no Evangelho de São João 2, Pai, Senhor, meu Deus, como foi startado, Senhor, iniciou, Pai, principiou os sinais em Caná da Galileia, Pai, oh Deus, que ele contou esse grande testemunho desse milagre, que na data chamada hoje, Pai, que cada um, Pai, venha ter, Senhor, meu Deus, a sua história registrada, que cada um, Senhor, venha virar história, Pai, aquilo que até hoje viveu, Senhor, e a mudança, Senhor, da água para o vinho, Senhor, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu sei, Senhor, que a substância da água, Senhor, meu Deus, é uma, e a do vinho é outra, Pai. Mas o Senhor é aquele, Pai, que muda história e cativeiro, Senhor. O Senhor é aquele, Pai, que muda, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, da água para o vinho, Senhor. Deus, que na manhã de hoje, Deus, eu quero, Senhor, simplesmente pedir a Ti, Senhor, oh Deus, e agradecer, Pai, porque eu tenho certeza, Senhor, meu Deus, não é convicção, que no seu tempo, Kairos, Espírito Santo da verdade, meu Deus, eu rai, lebal e mereminava série, o Deus que tudo vê, nos vê nesta manhã, Senhor, meu Deus, e contempla, Senhor, meu Deus, cada vida, Pai, e possa alcançar, Senhor, meu Deus, com milagres, Senhor, assim como aconteceu naquele casamento, que possa, Senhor, haver transformação no meu coração, Senhor, na minha alma e de cada um, Senhor, meu Deus, nesta manhã, para a Tua glória, Deus, é o que pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia.